Colegas, o que eu entendo por crime de hermenêutica? E por que se diz que a nova lei de abuso de autoridade teria vedado essa possibilidade? A tarefa hermenêutica, né, pessoal, nos leva aí à interpretação, valoração de fatos e a interpretação, valoração do direito é algo que faz parte da sua própria função pública. Porque no seu dia a dia, você vai fazer isso. Então você é delegado de polícia, está lá no plantão. Policial militar chega. Doutor, pegamos esse cara aqui, ele estava correndo com a camisa do Corinthians, né? E estava aí com um celular, iPhone 20, no bolso. E aí deduzimos, pô, corintiano, correndo, brincando de parkour. Já viu o negócio de parkour? Sabe o que é isso? Você não vai ficar pulando? Então, quer dizer, doutor, ó, então o corintiano estava fazendo parkour com um iPhone 20 no bolso. Logo deduzimos. Deve estar fugindo aí, acabou de subtrair isso. Efetuamos a prisão. Quer dizer, brincadeira à parte, né, pessoal? O delegado ali é chamado a quê? A fazer uma valoração. Peraí, posso prender em flagrante delito? Isso é flagrante próprio? 302, 1 e 2? Impróprio? 3? Quase flagrante, presumido, 4 e assim por diante. Quer dizer, a sua tarefa como agente público sempre envolve uma interpretação ou valoração de fatos e de provas e também do direito. E é exatamente aí, pessoal, onde chamamos a colação o que Rui Barbosa chamava de quê? De crime de hermenêutica. Então, sempre que questionado sobre isso, você tem que citar o nome de quê? De Rui Barbosa. Ou seja, você não pode criminalizar esta tarefa de interpretação e valoração de fatos e do ordenamento jurídico, sob pena, pessoal, de verdadeiro engessamento da própria atividade desempenhada por esses agentes públicos. Imagine você, então, se amanhã eu tivesse que deixar de interpretar no exercício da minha função ministerial. Seria o fim aí do meu ofício como promotor de justiça. É dentro desse contexto, então, que vai surgir o artigo 1º, parágrafo 2º da 13869. Ou seja, preocupados com a criminalização aí da figura da hermenêutica, colocaram logo no parágrafo 2º mais uma norma geral, dizendo que, abre aspas, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, colegas, de modo a afastar qualquer discussão em relação à matéria, temos aqui, pessoal, mais uma regra geral, no sentido de que você não pode tipificar como abuso de autoridade uma eventual divergência, quer no tocante à interpretação da lei, quer no tocante à avaliação de provas, à avaliação de fatos. E aí eu te dou um exemplo bem interessante. Se você pegar a nova lei de abuso de autoridade, você tem uma figura aqui que pode ser citada para vocês, que é o crime, Charles, do artigo 30, tá? Dar início ou proceder à persecução penal, já citei ele, sem justa causa fundamentada, ou contra quem sabe inocente, tá bom? Aí eu te pergunto o seguinte, olha o exemplo que eu até coloco aqui no livro. Eu, promotor, ofereci denúncia contra alguém por um furto de R$50. Aí o juiz rejeita. Assim, promotor, o senhor está de brincadeira comigo? R$50 é insignificante. Pergunto a vocês, será que essa minha conduta de oferecer denúncia contra alguém por R$50 furto poderia ser tipificada à luz do artigo 30? Ainda que você dissesse, houve uma tentativa do 30, porque o promotor ofereceu denúncia, só não logrou êxito em dar início à persecução penal porque a peça acusatória foi rejeitada pelo juiz? Pode ou não pode, Charles? Colegas, o que é insignificante? R$50 em furto é ou não é insignificante?
Perceba que a coisa não é tão tranquila assim. Se eu dissesse, mas crimes tributários federais, aí tudo bem, porque tem recurso especial repetitivo do STJ balizando em 20 mil reais. Agora, num caso qualquer, 50 reais para mim pode ser uma coisa, para o colega que está lá desempregado, né, não tem condições mínimas de saúde e higiene, outra coisa. Então esse é o problema aí. Ou seja, há uma questão de divergência no tocante à interpretação da lei. No meu exemplo, qual seria a abrangência do princípio da insignificância? Essa divergência jamais poderá ser criminalizada. Sobre o assunto, Charles, é interessante perceber, e está aí na tela, que mesmo antes, novembro de 18, tá, pessoal? Mesmo antes da nova lei de abuso de autoridade, esse é um julgado anterior, mas mesmo antes da 13.869, os próprios tribunais superiores já tinham jurisprudência negando a possibilidade de criminalização da hermenêutica. Tá aí na tela para vocês, vejam. Ação penal originária. Abuso de autoridade. Veja que a época da lei antiga, 4898. Desembargador, decisão judicial. Confronto com decisão de relator, condução compulsória para lavatura de termo. Questões de deficiência, faz parte da atividade jurisdicional, e eu diria não apenas jurisdicional, ministerial, do delegado, proferir decisões com o vício, indicando e improcedendo. Razão porque, para a configuração do delito de abuso, há necessidade de má-fé, maldade por parte do julgador. Por essa razão, não se pode acolher denúncia oferecida contra magistrado sem a configuração mínima do dolo exigido pelo tipo do injusto, que no caso presente não restou demonstrado. Ademais de todo o contexto, o que se conclui é que houve uma verdadeira guerra de autoridades no plano jurídico, cada qual com suas armas e poderes, que bem ou mal conseguiram garantir a proteção das instituições e representantes, não possibilitando a essa corte a inferência da prática de conduta penalmente relevante. Então vejam, pessoal, que mesmo sob a vigência do diploma normativo anterior, os tribunais superiores já eram contrários a essa criminalização da hermenêutica. Você não pode ser punido porque você interpretou ou valorou fatos e provas de maneira diversa de outro agente público. Agora, pode ficar comigo aqui, Charles, cuidado com isso, pessoal. E, aliás, sobre o assunto há um enunciado, mas eu volto nele um instantinho, porque a doutrina diz o seguinte: o crime de hermenêutica não existe. Artigo 1º, parágrafo 2º. Agora, a doutrina vai dizer o seguinte, pessoal: há de se tomar cuidado com a interpretação não pode entrar em rota de colisão, limitação literal ou jurisprudencial. Colegas, é óbvio que você, como agente público, guarda civil, fiscal da Receita, ministro do Supremo hoje já não está um bom exemplo para falar, né? Mas independentemente do agente que público você for, você vai interpretar o direito, você vai avaliar fatos e provas. Só que o cuidado que você deve ter é porque você também não pode se valer desse escudo do artigo 1º, parágrafo 2º, aí exibido para vocês, para achar, então, que você pode fazer qualquer tipo de interpretação e que, independentemente da sua interpretação jurídica, isso jamais terá o condão de configurar abuso de autoridade. Está errado. E a doutrina vai dizer que a sua interpretação, ela não pode entrar em rota de colisão com uma limitação literal, eu vou explicar, é uma coisa, ou com uma limitação jurisprudencial. Renato, como assim? Senhores, primeiro, o que seria uma limitação literal? Ora, você não pode interpretar determinado dispositivo de maneira manifestamente contrária àquilo que ele diz e querer dizer para mim que você está fazendo uma interpretação do dispositivo. Charles, quer ver um exemplo interessante? Vamos imaginar aqui a violação de domicílio na nova lei de abuso de autoridade. Está lá no artigo 22 da lei. Charles,
O 22 fala invadir casa, né? Adentrar sem determinação judicial, parará, beleza. Aí, imagine o seguinte, eu tenho um mandado judicial de busca para cumprir na sua casa. E eu entro na sua casa à meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, eu bato na porta. Tudo bem, Charles? Boa madrugada para você. Ó, eu tenho mandado de busca e tô entrando agora. Aí o Charles ainda vira para mim, teve um momento assim de lucidez, dormindo, e falou assim, ô doutor, mas assim, o senhor não teria que cumprir isso durante o dia? São 2h da manhã, doutor. Eu falo assim, não, eu estou interpretando isso de maneira diversa. E para mim, 2h da manhã é dia. Pode isso? Posso me valer do artigo 2º, artigo 1º, parágrafo 2º? Aí não, pessoal, porque aqui existe uma limitação que a gente acabou de colocar, uma limitação literal. Ou seja, você não pode querer fazer uma interpretação em sentido completamente diverso daquilo que consta da lei, né, pessoal? Então você não pode interpretar dia como noite. Há um limite material a isso. A outra limitação existente, Charles, seria uma limitação jurisprudencial. Renato, como assim? Quer ver um outro exemplo? E é o exemplo que eu cito aqui também no livro. Você é juiz, tá bom? Aí você resolve decretar a prisão de quem, Charles? Do depositário infiel. Depositário infiel, você decretou a prisão dele, tá? Eu te pergunto, pode decretar a prisão civil do depositário infiel? Ou será que isso poderia caracterizar o crime do artigo 9º? Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pessoal, e aí sempre que eu falasse há ou não abuso de autoridade, pressupõe-se que aquele elemento subjetivo especial do injusto esteja presente. Não vou nem ficar repetindo isso, senão a gente não avança. Mas aquele artigo 1º, parágrafo 1º, é uma regra geral para tudo que eu falar aqui nas aulas de abuso de autoridade. Charles, responde pelo crime do artigo 9º, caput, ou não? Pessoal, o cara decretou a prisão do depositário infiel. Aí eu viro para você e falo assim, ô, meu senhor, mas e a súmula vinculante do Supremo? O Supremo tem súmula vinculante sobre isso, dizendo que não cabe prisão do depositário infiel. Será que o juiz pode interpretar a lei divergindo de uma súmula vinculante do Supremo? Aí não dá, Charles. Então, sinceramente, neste caso, você não pode querer se valer do benefício do artigo 1º, parágrafo 2º, para dizer que haveria uma criminalização da hermenêutica. Por quê? Porque claramente há uma limitação jurisprudencial ao seu trabalho como juiz. Leia-se, se o Supremo decidiu, deliberou pela aprovação de uma súmula vinculante, vedando a prisão civil do depositário infiel, me parece que se você decretar, você está decretando sim uma medida privativa de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Uma coisa que fique bem claro é quando tem uma decisão do Supremo. Fala assim, tem um julgado lá, acho que é da primeira turma, que falou que isso não pode. Outra coisa, pessoal, é se há uma súmula vinculante vedando a prisão. Aí certamente nos parece possível a tipificação dessa conduta à luz do artigo 9º colocado para vocês. É nesse sentido, agora sim vai ficar melhor a compreensão de vocês, do enunciado de número 2 do CNPG, que vai dizer o quê? Vejam, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, salvo quando teratológica. Seria o que eu comentei com vocês, ou seja, quando a sua interpretação esbarrar numa limitação literal ou jurisprudencial. Então, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, salvo quando teratológica, não configura abuso de autoridade, ficando excluído o dolo. Então, está lá dentro da análise do tipo subjetivo do agente. A súmula vinculante que trata da prisão do depositário infiel é a súmula vinculante de número 25, e o STJ também caminha na mesma direção.